Olá, você está bem? Como você tem lidado com os gigantes da sua vida? Ou melhor, você sabia que o fracasso é tão parte da nossa trajetória quanto as conquistas? Já parou para pensar e perceber que todos os grandes heróis já viveram fracassos? O primeiro homem a escalar o Everest fracassou em suas primeiras tentativas. Foi chacoalhado, criticado e até convidado para dar palestras e entrevistas para falar do seu fracasso. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos da América, perdeu alguns pleitos eleitorais antes de se tornar um dos presidentes mais memoráveis do país norte-americano. O grande conquistador mongol, antes de experimentar a maior conquista das suas batalhas, perdeu uma guerra importante do seu projeto. O fracasso é uma das experiências mais dramáticas da vida. Eu gostaria de lhe falar de um homem que andou com Jesus, aprendeu com ele. Era um dos principais entre os apóstolos, um gigante vencido. Pedro, o amigo que fracassou. O fracasso de Pedro foi ainda maior porque não se tratava de um homem de segundo ou terceiro plano no ministério de Jesus. Pedro vivera as experiências mais profundas dentre os apóstolos do Mestre. Pedro estava com Tiago, João, na ressurreição da filha de Jairo. Pedro estava também com Tiago e João no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam com ele no Getsemani. Apenas Pedro andou sobre as águas. Apenas Pedro tirou moeda da boca do peixe. Somente Pedro teve coragem de confrontar a Jesus ante a informação da crucificação. Jesus chegou a morar na casa de Pedro. Como você lida com o fracasso? Ou você tem a sensação que o resto do mundo só experimenta vitórias e você é o único a experimentar o sabor de uma derrota? Ora, por que fracassei? Por que fracassamos? Pode ser por causa da autoconfiança? A autoconfiança nem sempre é consciente, mas ela será sempre perigosa. Nem sempre percebemos como as alturas nos encantam e, encantados, ignoramos quão perigosa ela é.
Santo Agostinho disse que o orgulho transformou anjos em demônios, mas a humildade em Cristo transforma homens em santos. Fracassamos por falta de aplicação pessoal? Vivemos muitas vezes em função da celebração e não do conteúdo? Fracassamos outras vezes por causa das nossas companhias inadequadas? Gente que não te alerta para o caminho que você está trilhando? E normalmente, o fracasso gera sentimento de culpa, vergonha, dor e desespero. Como você está se sentindo agora? Como você lida com o fracasso que está ruminando neste momento? Ora, se você deseja superar o fracasso e esta é a razão para estarmos aqui agora, treinando para uma superação, o primeiro passo a ser dado é reconheça que fracassou. Não tente fazer como Adão no Éden. Não se cubra com folhagens, elas murcham. A busca por esconder e negar o fracasso te tornará escravo dele. Para vencer o gigante do fracasso, não justifique o fracasso. Todas as vezes que você justifica o fracasso, você está declarando que admite fracassar de novo. Não explique, corrija. Os frutos testemunharão por você. Não use os erros alheios para justificar os seus. Uma frase muito comum das mães para os filhos é: você não é os outros. Como Pedro superou o fracasso, Davi e outros homens das Sagradas Escrituras? Arrependa-se profundamente. Arrepender-se é dar uma volta de 180 graus na vida, virar as costas para o passado e estabelecer uma nova rota. O arrependimento gera novo começo, nova oportunidade. Uma famosa oração entre os judeus diz: ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-nos aqui outra vez. Deus não ignora um coração quebrantado e contrito. O salmista diz que a um coração quebrantado e contrito o Senhor jamais desprezará. Para vencer o gigante do fracasso, esqueça os inimigos. Eles não aceitam explicações, porque eles têm o apetite dos abutres. Vão aproveitar a sua fragilidade e vulnerabilidade para lhe talhar em pedaços. Então, concentre-se em vencer a si mesmo e consertar a rota. Jesus jamais tratou os fracassos de Pedro publicamente. Não importa o que você faça, aqueles que
torcem pelo seu fracasso não querem a sua vitória. Mas eu tenho uma notícia extraordinária para você neste momento de conversação e reflexão. Eu e você estamos treinando para vencer os gigantes que nos amedrontam. E eu vou concluir esta fala e treinamento perguntando: como será que Deus trata os fracassados? Bom, primeiro, Ele não esquece de quem fracassou. Deus está lembrando de você exatamente agora e está acompanhando a sua mente, as divagações dos seus pensamentos e o quanto você voa. A sua mão está te conduzindo no voo e te trazendo de volta para a posição de êxito. Um dia, quando Jesus ressuscita, depois do vergonhoso fracasso de Pedro em tê-lo negado, ele diz para Maria Madalena: vai para a Galileia, dize aos meus discípulos que eu irei para lá, e dize também a Pedro. Para Pedro, que estava afugentando-se de Jesus, um recado direto é um sinal de que Jesus não abriu mão de mim. E quando Jesus se encontra com Pedro à beira do mar da Galileia, comendo peixe com mel, Jesus começa a tratar a Pedro sem dizer aos demais o que havia acontecido. E ao final, quando Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus Cristo diz: apacenta as minhas ovelhas. O relacionamento foi resgatado, a amizade foi recuperada. Jesus jantou com Pedro, o gigante vencido, sem lhe expor, restaurou-o ao mesmo nível de autoridade e comunhão que ele tinha antes. E ainda lhe deu maior responsabilidade. Olha que coisa extraordinária na vitória sobre o fracasso. Pedro negou a Jesus 3 vezes. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Porque é exatamente onde você fracassou que Ele vai te fazer superar. Não se entregue ao fracasso. Não faça do gigante do fracasso o seu ponto final. Porque onde os teus inimigos estabelecem ponto final, Deus está colocando apenas reticências para dizer que a vida continua, a história continua e o final dela será de vitória. Que Deus te abençoe e o gigante do fracasso seja vencido hoje, agora. E na autoridade desta palavra eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém.